Olá, sejam bem-vindos. Nós somos da Universidade de Fortaleza e estamos aqui para apresentar o seminário final da disciplina de Análise Descritiva de Dados. E aqui nós vamos entender um pouco sobre conceitos básicos, o que é análise descritiva, sua importância e como ela é usada na prática. Aprendemos na disciplina que a análise descritiva de dados é essencial para as organizações entenderem, monitorarem e melhorarem seu desempenho. E isso ocorre a partir de métodos que visam organizar, resumir e descrever esses dados e a partir deles nós termos insights valiosos para a tomada de decisão. Mas primeiro precisamos entender que tipos de dado nós vamos utilizar. Existem dados qualitativos e quantitativos. Os dados qualitativos te dão profundidade, mas eles são focados em um grupo muito pequeno. Na análise descritiva, nós usamos dados quantitativos que te dão amplitude, ou seja, eles permitem utilizar amostras muito grandes. Por isso que nós lidamos com a grande quantidade de dados. Mas então, o que é análise descritiva? Ela tem o principal objetivo de explorar e resumir características essenciais de um conjunto de dados. Você a utiliza para entender possíveis tendências, padrões, variações e diferentes tipos de distribuição desses dados. E para isso, ela geralmente envolve o uso de medidas estatísticas simples, como moda, mediana, média, e a partir disso você entende as características principais desses dados. Mas então, qual a importância da análise descritiva? Ela é essencial para você obter informações sobre essa base de dados que está sendo estudada. E o seu objetivo, como o próprio nome diz, é descrever e entender esse comportamento dos dados, seja através de padrões, tendências ou até alguma anomalia. Então, a partir disso, as empresas podem ter insights muito importantes sobre esses dados. E na hora de realizar uma análise descritiva, é importante focar nesses pontos. Compreender os dados que estão sendo estudados e, a partir deles, identificar possíveis oportunidades ou então problemas, monitorar o desempenho da sua empresa e também dar um suporte à sua estratégia de negócios a partir dessa tomada de decisões que vai ser baseada nos dados. E quais são as vantagens para realizar esse processo? Bom, você tem um alto grau de objetividade e neutralidade, já que você não lida com seu cliente em si, apenas com dados. É possível ter uma visão ampla e geral, além de descrever relacionamentos que existem no mundo real. Também é possível entender algum problema que talvez você não tinha percebido e interpretar resultados de uma forma mais simples. E além disso, você pode combinar os seus dados quantitativos com uma pesquisa mais aprofundada através de dados qualitativos, fazendo, por exemplo, uma entrevista com seu cliente. Mas nós também temos desvantagens. Por exemplo, se um questionário não for criado de uma forma cuidadosa, ele pode ser enviesado, ou seja, as perguntas feitas já podem levar o seu cliente a responder de uma certa forma. Por exemplo, por que você gosta do produto X? Essa pergunta já indica que o cliente deveria gostar desse produto, não dando a oportunidade dele dar um feedback real sobre aquilo. Dessa forma, a falta de veracidade é uma das principais deficiências da análise quantitativa. Além disso, é difícil generalizar com base em um único caso e tirar conclusões gerais, caso você não tenha uma grande quantidade de dados. E também, o pré-julgamento do investigador pode impactar as ações tomadas durante as conclusões dessa investigação. Então, é importante que você não ignore informações só porque elas não estão de acordo com o que você gostaria que fosse. Nós também temos alguns pontos importantes. A análise descritiva utiliza estatística descritiva. Consiste na organização, resumo e apresentação dos dados a partir de características básicas, como média, mediana e moda. Também temos a regressão linear, que é uma técnica estatística utilizada para modelar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. E não podemos esquecer da regressão logística, que é uma técnica de modelagem estatística usada para prever a probabilidade de uma variável dependente categórica com 2 ou mais níveis, com base em uma ou mais variáveis independentes. Agora vamos para a prática. Ao realizar a análise descritiva da solfidosseria, nós dividimos os horários de funcionamento entre manhã, tarde e noite e descobrimos que os bolos são mais populares de manhã, os brownies são mais vendidos à tarde e os doces são mais procurados à noite. E a partir dessa análise já podemos tirar várias conclusões. Por exemplo, entender a preferência de produtos por horário do dia. Então você pode ajustar o seu estoque e a sua produção dependendo dos produtos que são mais vendidos. E além disso, gerenciar o marketing de acordo com os horários ideais de venda, além da possibilidade de desenvolver novos produtos que possam melhorar ainda mais a experiência do seu cliente. Muito obrigada por assistirem e eu espero que tenham gostado.